mesmo que parcial, o ofício de advogado, da advocacia, né? Então, que ele infringia totalmente esse artigo. E outro caso também que nós vimos foi no Rio Grande do Sul, onde um advogado, ele era gerente diretor de uma instituição financeira privada e também, né, querendo exercer, sendo o diretor e o gerente, querendo exercer a advocacia. E também foi negado, né, baseado no artigo 28, inciso 8º, onde todos os votos foram por unanimidade, né, de negar o provimento do recurso dele, uma vez que estava infringindo o prezado artigo. E o objetivo disso, né, como o Davi já falou ali, é evitar, né, que a influência dessas pessoas, de diretores, de instituições financeiras, de bancos e tudo mais, ela possa influenciar na decisão de terceiros ou angariar clientes para si, né? Uma vez que as instituições financeiras elas lidam com a questão financeira de cada cliente e elas têm por obrigação guardar o sigilo das operações que eles fazem, nome de clientes, dados bancários, operações financeiras. Então, o intuito desse impedimento é para que haja essa privacidade mesmo do cliente. Deixa eu ver o que mais. Mais alguma coisa? Acho que seria só. Os outros casos que a gente colocou também foi mais ou menos com relação a isso, de instituição financeira, e todos os casos ali que a gente pesquisou, que nós fomos atrás, quase a totalidade, né, foi negado, baseado na incompatibilidade com o artigo 28 e ali o que preconiza ele, e o inciso 6, 7 e 8. Uhum. Eu estava dando uma olhada no trabalho de vocês aqui, vocês acharam bastante coisa, né? Bastante julgado. Isso. Assim, são praticamente a mesma coisa, assim, mas com casos e nomes, cidades diferentes. Sim. Para vocês terem ideia de como de como o pessoal não respeita. Não respeita, né? Mas assim, o que a gente viu, professora, não é flexibilizado, né? Não. Os tribunais, eles têm julgado conforme a letra da lei, né? Não pode, não pode. Não podem, Pode ver que ele perdeu alguns ali, eles perdendo no piso, apelaram, perderam no Tribunal Superior e de repente até mesmo entraram até com ação em instância superior, né? Em Supremo, em STJ. O povo tenta, né? Mesmo sabendo que não pode, é uma função incompatível, eles tentam advogar, né? Vocês vejam como o nosso meio aí é complicadinho, né? O pessoal não respeita mesmo tendo estatuto e tendo lei. Pode falar. Assim, eu estava conversando com um advogado meu que alguns anos atrás ele fazia parte do conselho da OAB aqui de Ponta Grossa, subseção de Ponta Grossa. Daí ele estava me contando que existem bastante denúncias com relação a isso e que, pelo menos enquanto ele estava no mandato dele, eles iam atrás mesmo para fiscalizar e notificavam e cobrava assim uma efetiva um cumprimento, né, disso, dessa incompatibilidade. Porque primeiro o Tribunal de Ética, a OAB, eles buscam, né? Eles denunciam, eles vão atrás, conversam, até dão uma chance para a pessoa para desfazer, enfim. Aí, se a pessoa realmente não obedece, aí vai para o meio judiciário mesmo, não tem o que fazer. Né? Mas sempre é tentado alguma coisa antes, né, administrativamente, né, pelo conselho, pelo Tribunal de Ética, mas tem situações que não adianta e tem que ir para a esfera judicial mesmo. Vocês fizeram pesquisa e viram o tanto de demanda que tem nesse sentido. Né? Então, é fiscal, auditor da Receita que quer ser advogado. Sim. Opa, acho que travou, Elisângela, pode falar.
Não, a gente viu bastante casos assim, com relação a isso, professora. Mas, como eu falei, assim, nós não encontramos assim, praticamente nenhuma flexibilização com relação a isso. Não, é na letra da lei mesmo. Eles não dão É. muito... Não, e eu acho certo. Eu concordo, porque já é tão... desculpa a palavra, mas prostituída, né? A É advocacia. verdade. Tão prostituída e tão concorrida, né? Porque se você começar a abrir mão e deixar todo mundo, né, querer advogar, quem não pode, aí o negócio vira bagunça Tá mesmo. certo. Mas eu gostei bastante da apresentação, gostei do trabalho escrito, não li inteiro ainda, mas pelo que eu vi aqui, está bem feito. Uhum. Eu não sei se os demais querem fazer alguma pergunta, alguma consideração, ou os do grupo mesmo. A gente colocou assim, é que não dá tempo de falar tudo, né, professora? A gente também não quer ler, mas nós colocamos assim bastante autores que fazem menção com relação a isso. Tem bastante né, referência. mostrando isso, bastante referência. Não, tá bem completinho mesmo. Os demais do grupo querem fazer alguma consideração? Não sei se tem mais gente do grupo de vocês aqui. Tem, Deixa eu ver quem que tá aí. Quem que é? A Francine tá aí. Quer falar Acho que alguma ficou coisa? bem explicado. Letícia, que não quer Acho aparecer. que ficou bem explicado já. E alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu estou satisfeita também, pessoal. Parabéns, obrigada pela apresentação aí, Elisandra. Obrigada, Eu quero fazer um comentário. Pode falar. Quero agradecer aos integrantes do grupo, né? Que cada um contribuiu de uma forma. Alguns curaram julgados, outros, né, as referências. Então, ficou muito bem. Agradeço a todo o pessoal do grupo aí. Parabéns. Que bom que funciona assim, Obrigada. quando todos Igualmente. participam, né? Porque eu sei que tem grupos que às vezes não existe essa interação. É triste. Não, e ficou essa metodologia, professora, que você utilizou para avaliar é muito legal, porque assim, todo mundo, como o Davi falou, todo mundo correu atrás e a gente aprende também com os outros grupos, com os outros colegas, né? Cada um tem uma forma assim de aprender. A minha forma de aprender é ouvindo e eu falando. Então, assim, por isso que da vez passada eu assisti, agora também, a gente vai gravando isso. A professora já explicou e agora cada um falando novamente, vai reiterando e a gente vai adquirindo esse conhecimento. Verdade, que bom. Que bom. Eu gosto bastante de seminário, sabe? A gente é a primeira vez que a gente está junto, mas eu gosto. Só que é uma pena a gente não estar podendo fazer mais por ser, né, online. Mas sempre que der, acho que vai tentar fazer alguma coisa assim nesse sentido para a gente interagir mesmo. Eu acho legal essa troca entre a gente. Legal, muito legal. Que bom que gostaram. Então agora é o Mylon que vai apresentar do grupo 5. Tá aí já o Mylon? Oi, professor. Ah, tá ali. Tudo bom, Mylon? Tudo bem, você? Tá preparado? Tá dando pra ouvir? Não, tá dando pra ouvir de boa, não sei como é que tá o áudio. Tá meio baixinho. Meio baixinho? E agora, melhorou um pouco? Fale alguma coisa, vamos ver. Alô? Estão ouvindo? O pessoal tá ouvindo bem? Os demais? Tá meio baixo. Tá meio baixo ainda? Tá baixo. Agora. Fala alguma coisa. O problema é que se eu for aumentar a sensibilidade vai ficar um chiado aqui. Mas melhorou. Não, melhorou já. Melhorou. Fale mais beleza, alto então. só. Eu vou Se eu fechar falar o mais meu. alto, eu tô gritando aqui. Todo mundo que tiver aberto, fecha o áudio e fica melhor. Então, a hora que você quiser começar, Maio. Galera. Beleza, professora. Então, o nosso trabalho é relacionado ao artigo 30 do Estatuto. Fazer uma breve leitura do artigo 30. O artigo 30 diz o seguinte: são impedidos de exercer a advocacia os servidores, aí o inciso primeiro, servidores da administração direta ou indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. O inciso segundo diz o seguinte: os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais e empresas concessionárias, permissionárias de serviço público. O parágrafo único não se inclui expostos do inciso primeiro os docentes do curso jurídico. Então, fazendo uma análise do artigo 30, ele quer dizer o quê? O primeiro é fazer uma análise sobre cada inciso. O inciso primeiro, ele diz que toda pessoa que exerça um cargo ou uma função pública está
pela norma, como descrito na norma, impedido de advogar contra a fazenda que faz a remuneração deles. O objetivo dessa lei foi de incluir os impedimentos de todos aqueles que prestam serviços públicos. Um exemplo do prestador de serviço que está vinculado à lei são os funcionários da administração pública, tanto indireta como indireta. Tem também quem defenda que se inclui nessa questão dos servidores públicos os empregados públicos, colocando no artigo 30 ali, estendendo essa colocação da lei aos empregados públicos, dando uma interpretação mais abrangente à norma. Só que quando você analisa sistematicamente o artigo 30, inciso 1º, tem uma apresentação meio que inconsistente desse entendimento de abrangência, porque no próprio Estatuto da OAB, em outras leis, quando quer se tratar especificamente de empregado público, é colocado dessa forma. Não tem, geralmente, quando é colocado na norma, quando quer se tratar de tanto de servidor público e empregado público, é colocado assim, não só o termo servidor público. Também tem um parecer relacionado a esse tema feito pela Consultoria Geral da República, que lê-se o seguinte, né, como está escrito nesse parecer. Excepcionalmente, os empregados das referidas empresas do setor público podem ser equiparados e são equiparados aos servidores públicos, mas só quando a lei diz expressamente para os efeitos ali previstos, como, por exemplo, a disposta acumulação de cargos e responsabilidade penal. Então, justamente o que eu disse, quando quer se tratar especificamente de empregado público, é colocado dessa forma. Como regra, os servidores públicos são os que exercem cargos públicos em autarquias, fundações públicas e que não recebem remuneração da fazenda diretamente, mas sim do órgão que ele está vinculado. Também o Conselho Federal da OAB considerou, através do julgamento de um recurso, que servidor público para fins desse impedimento também pode ser aquele que presta serviço público por meio de licitação. Então, não é só a pessoa que está vinculada por meio de um concurso público, ou algo do tipo. Também o que exerce por meio de licitação cai nesse impedimento. Um outro tema que era bem discutido era em relação aos ex-servidores. Eles podiam ou não ser impedidos de advogar contra a fazenda ou contra a administração pública. Hoje em dia já é aceito essa questão. Os ex-servidores que estão aposentados e inativos, eles podem advogar, porque a fazenda já não realiza mais diretamente a remuneração deles. Quem realiza na verdade, é o Estado, mas em forma das questões de aposentadoria, os fundos de aposentadoria. Em relação ali aos membros do Poder Legislativo, que é tratado no inciso 2º, também tem uma diferenciação ali, não é todos os membros do Legislativo que são totalmente impedidos de exercer a advocacia. Os membros da mesa do Legislativo, lá do Congresso, os deputados e senadores, são proibidos totalmente do exercício da advocacia. Já os demais parlamentares, como, por exemplo, um vereador que trabalha no Legislativo Municipal ou no Legislativo Estadual, eles são impedidos somente de advogar contra ou a favor dos entes descritos no artigo 30. Se não estiver descrito no artigo 30, ele pode advogar normalmente. Em relação ali ao parágrafo único, que fala que não são incluídos nas hipóteses do inciso 1º os docentes dos cursos jurídicos, esses também são livres de impedimento. Mas é claro que por uma questão meio que ética, eles são impedidos de advogar contra o órgão educacional que remunera eles. Não faz sentido também você advogar contra, não sendo só essa parte de administração pública, mas advogar contra uma pessoa privada ali, pessoa jurídica privada que realiza o pagamento do salário. Então, também tem um outro ponto a se destacar, que também os advogados que entraram nas carreiras jurídicas na área do Poder Judiciário, como, por exemplo, um analista judiciário, eles também estão impedidos de advogar. Não tem previsão expressa ali colocando isso, mas eles são impedidos de advogar.
porque esse tipo de situação constitui um exercício ilegal da profissão, você manter a profissão de servidor do Poder Judiciário e também está advogando. Essa questão do exercício da advocacia ela passa por uma lei federal. Por exemplo, se uma Constituição estadual veda um procurador de exercer a advocacia particular, então ele tem que respeitar, mas não é a OAB não, para a OAB é indiferente essa questão. Como se trata de uma lei federal, se tiver previsão expressa entre contratual, por exemplo, do município com o procurador, do estado com o procurador, então ele tem que respeitar dessa forma. Então é basicamente isso. Na realidade, o artigo 30 trata justamente desses impedimentos só em questão do advogado quanto à administração pública. Isso mesmo, Marlon. Muito bem. Ó, a Bruna, ela vai tratar sobre o mesmo assunto. Então, eu vou deixar para fazer as considerações depois que a Bruna apresentar também, tá? Beleza. Daí, já que é o mesmo tema. Só que nós temos 4 minutos, Bruna. Eu vou fechar essa sessão e eu vou abrir outra, tá, pessoal? Então, vamos fechar aqui. Eu já mando o link ali de novo para vocês no grupo, tá? Beleza.